cheios, ó Pai, da sua glória, cheios do seu Espírito Santo, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Que seja tudo para a sua honra e para a sua glória, Senhor Jesus. Que na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Que na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Clame pelo reino dele, clame. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. E venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por essa manhã podemos estar aqui para louvar e agradecer ao Senhor, ó Pai, para te dar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai. É o único Deus que é digno, é o único Deus que merece todo esse louvor, toda essa adoração. Tu és santo, Tu és poderoso, Pai. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor Jesus. Tu és santo, 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 santo. Aplauda o Senhor.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? E ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, ele está à mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações enchem de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Aplauda o Senhor.
E santo, Senhor Jesus. Maravilhoso, Senhor Jesus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela sua presença. Nós clamamos por mais de Ti, Senhor Jesus. Senhor, que possamos sentir o seu amor, que possamos sentir, ó Pai, Senhor, a sua presença sobrenatural neste lugar, ó Pai. Enche este lugar com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Transborda no coração da Tua igreja, ó Pai, Senhor, a sua presença, o seu amor, ó Pai. Que nós possamos sentir, ó Pai, o seu toque aqui, que nós possamos sentir a sua presença, ó Pai. Queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Igreja, adore o Senhor com palavras de amor, com palavras de afirmação. Cante ao Senhor, clame por Ele, clame por mais dEle. Não se prenda, não se trave, clame por Ele, clame por mais dEle. Senhor, nós queremos, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha transformar, ó Pai, Senhor, o nosso coração. Transforma as nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós possamos ser transformados de dentro para fora, ó Pai, para que possamos refletir a Sua glória, Senhor Jesus. Para que nós possamos espalhar o Seu Evangelho através das nossas vidas, através, ó Pai, Senhor, do nosso amor pelas pessoas, ó Pai. Que nós possamos alcançar muitas vidas, Senhor Jesus, e levar o Seu amor a elas, ó Pai, levar a Sua salvação, ó Pai. Então nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha nos transformar, para que o Senhor venha, ó Pai, Senhor, nos conduzir, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu sinto o Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder tomando conta do lugar. E de braços abertos estou, coração rendido ao Teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Eu sinto o Teu vento soprar, e a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder e tomando conta do lugar. E de braços abertos estou, coração rendido ao Teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com Teu poder, entre dentro de mim.
como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme meu ser. De dentro pra fora, Espírito Santo de Deus, pra fora, transforme. Senhor, ouve esse louvor, Pai, que sai da nossa boca, Pai. Senhor, coloca essas palavras, Pai querido, em nosso coração, Pai. Traz, Senhor, um entendimento, Pai querido, em cada coração, Pai, que hoje está diante do Senhor, na sua presença, Pai querido, para receber do Senhor instrução, Pai. Senhor, coloca um entendimento, Pai, da necessidade que temos de sermos transformados pela Tua palavra, Pai querido. Coloca, Senhor, dentro de nós, Pai, todo o recurso necessário, Pai querido, para que essa transformação aconteça segundo a Tua vontade, Pai. E que a nossa vida, Senhor, possa glorificar o Seu nome em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que sonhamos, Pai querido, em tudo que realizamos, Pai, em toda a extensão da nossa vida, Pai, em todas as dimensões, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Faça do Teu sangue maravilhoso, Pai, do Teu sangue poderoso, Pai querido. E provoca, Senhor, dentro de nós o desejo de mudança, de transformação, de reforma, Senhor. Apoiados na Tua palavra, Pai querido, buscando o recurso necessário no Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, Pai querido, em todas as instâncias, Pai querido, que regem a nossa vida, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, no campo físico, no campo emocional, no campo espiritual, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor possa descer sobre nós, uma unção sobrenatural, Pai querido, para fazermos todas as coisas segundo o Teu propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos os pensamentos, Pai querido, que estão confusos, Pai, todos os sentimentos confusos sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Espíritos malignos, contrários à pregação da Tua palavra, saiam agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, envia os Teus anjos, Pai querido, para cercar esse lugar onde estamos, Pai. Não só fisicamente, mas nas regiões celestiais, Pai amado. E que a nossa mente esteja conectada diretamente com o Senhor, Pai. Com Teu Espírito Santo. Que a Tua vontade, Senhor, desça sobre nós, Pai. Que nós possamos tocar espiritualmente, Pai querido, em tudo aquilo que o Senhor deseja trazer de instrução para a nossa vida, Pai. Edifica no Senhor, como servos, Pai querido, como soldados do Teu reino, Pai amado. E nos conduza, Senhor, a sermos fortaleza do Senhor aqui na terra, Pai, para aqueles que estão necessitados, para os caídos, Pai querido, para aqueles que estão distantes, Senhor, da Tua seara, Pai, que precisam retornar, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós contamos, Senhor, com a Sua ajuda, Pai. Quebra, Senhor, quebra as estruturas espirituais que estão resistentes à Tua palavra. Quebra, Senhor, as estruturas espirituais, Senhor, que estão
desobedientes da tua palavra, Pai. Quebra, Senhor, as estruturas espirituais, Senhor, que estão impedindo a sua obra na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos edifica, Senhor, segundo a tua vontade. Ergue os pilares dos teus princípios na nossa vida, Pai querido. Sustenta essa estrutura humana, Senhor, que o Senhor colocou sobre nós, Pai querido. Que o Senhor nos deu a graça, Pai, de vivermos nessa vida, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, escolher ao Senhor, Pai amado, por amor, Pai, e não pelo que as suas mãos podem fazer, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que a tua presença, Pai, a presença do teu Espírito Santo possa conduzir, Pai querido, esse momento, Pai. As palavras, Senhor, cada palavra que sair da minha boca, o que sair do meu coração, Pai querido, seja para cumprir o propósito do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Fica comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Podemos sentar. Então, provavelmente vocês chegaram e vocês encontraram um papel, né, e um lápis aí na cadeira. Então, foi uma direção de Deus para as nossas vidas. Mas você pode começar já projetando aqui a estrutura da nossa ministração de hoje. Então, até os louvores, né, que foram escolhidos, eu creio sempre, né, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele conduz cada culto, cada palavra pregada, cada evento do reino de Deus que acontece, é segundo a vontade do Senhor. Então, o tema de hoje é: aceitei Jesus. E agora? O que eu vou fazer? Né? Qual que é o próximo passo? Então, essa casinha aqui, ela está aqui. Aprendi que o tempo, nós somos habitados, uma sacada da nossa vida. E esse lápis aí, ele tem um propósito, só que antes da gente chegar nesse propósito, amor, você pode passar aí, por favor? A palavra de Deus, né, sobre a qual a gente ministrou os louvores e sobre a qual a gente vai discorrer aqui durante essa ministração, né, ela está em Romanos 12, 2 e fala assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é como que uma promessa, né, do Senhor, onde eu tenho um pré-requisito para receber essa promessa, que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é sermos transformados, certo? Então, pode passar, amor. Então, quem aceita Jesus entra num processo de reforma. Isso é fato, né? Jesus, ele, a partir do momento que ele nos recebe no reino, a primeira coisa que ele começa a fazer é uma reforma, né? E hoje, a gente vai trabalhar um pouco, né, a expectativa dessa reforma e a realidade dessa reforma, porque foi assim que o Senhor conduziu, né, e conduziu os meus pensamentos e ministrou o meu coração a respeito, né, dessa semana. E esse papelzinho, amor, você pode passar mais um? Então, para você fazer um bom uso desse papel, a gente vai ver lá 2 Reis, no capítulo 13, dos versículos 14 até o 19.
O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse para que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. E aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim o rei atirou. Eliseu disse: o Senhor e a flecha do Senhor Deus, é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém? Então, o que eu vou fazer agora nesse papel? Passa aí, amor, mais uma. Tá. Eu vou usar esse papel e esse momento que nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. E eu vou listar nesse papel áreas da minha vida que eu tenho consciência que eu preciso de transformação com a bagagem que a gente tem agora. Com aquilo que você aprendeu de Deus, com aquilo que você aprendeu da sua vida, ou com aquilo que você até hoje não teve oportunidade. Eu sei que tem várias pessoas que um dia ainda vão assistir essa ministração e que não teve ainda a oportunidade de se encontrar com Jesus. Então você vai pegar esse papel e você vai escrever, a gente vai dar uns minutinhos só para você. E aí depois a gente vai continuar a ministração e enquanto você vai lembrando, você vai colocando no papel, né, aquilo. E lembrando que o alerta do Senhor é o seguinte: existem momentos proféticos na nossa vida que se eu tenho fé e confiança em Deus, de que a palavra ministrada, ela vem de Deus, que o Espírito Santo conduz aquele momento, então eu não perco a oportunidade como aquele rei perdeu, né, de profeticamente colocar diante do Senhor as minhas petições, né? E saber que ao final desse culto a gente vai orar sobre essas coisas que você vai listar aí no seu papel. Então, só para ter um direcionamento, né? Eu coloquei assim áreas que precisam ser transformadas, né? Ou seja, coisas que estão fluindo de um jeito, mas que era bom que estivesse fluindo de outro, ou segundo a sua vontade, ou segundo a vontade de Deus. Áreas que precisam de conserto, ou seja, áreas da minha vida que por alguma razão está quebrada, paralisada, se é o meu relacionamento com Deus, se é um casamento, se é um trabalho, um emprego, alguma área da minha vida que está quebrada e que precisa de conserto, dentro do casamento, relacionamento com filhos, né? Então, você vai listando. Áreas que precisam nascer, né? Muitos que estão ouvindo essa palavra já nasceram em Cristo, mas tem pessoas, né, que ainda não nasceram em Cristo. Então, a minha sugestão é que, né, as pessoas áreas que, né, que devem nascer na nossa vida e que ainda não nasceu, né, é essa, de um relacionamento com Jesus, né? Mas existem outras áreas também dentro da nossa vida que precisa nascer. Às vezes é uma rotina disciplinar de estudo da palavra, que eu ainda não tenho, né? Áreas que precisam crescer. Então, às vezes eu como esposa, por exemplo, né, sabendo do meu papel como esposa, eu preciso crescer como esposa. Eu estacionei de alguma maneira e o Espírito Santo vai ministrar a nossa vida, nosso coração, a respeito de cada área. Aí você, né, como a gente viu que o Senhor, ele fala de transformação, mas que ele tem um desejo de nos presentear através desse processo, porque não é um investimento baixo, né? A transformação de Jesus não é um investimento baixo, é um investimento bem alto, pode nos custar muito, né? E o Senhor, ele quer que a gente liste ali um sonho pessoal e um sonho em família, tá? Então, 2 minutinhos. Amor, se você quiser colocar uma música instrumental aí, não? Então tá.
Então, só 2 minutinhos para você pensar, e aí você vai ter também, durante o culto, um tempo, né, para poder ir listando aí também e acrescentando enquanto eu vou ministrando a palavra. Então, meus queridos, enquanto eu vou ministrando aqui, você pode ir escrevendo, tranquilo. Eu sei que o Senhor vai dar capacidade e habilidade para vocês ouvirem e processarem no papel aquilo que vocês estão escutando. Então, como a gente tem um tempo para começar e para terminar, então a gente vai dar seguimento agora, tá? Então, como eu disse no início, né? Pode passar, amor. A gente vai falar de uma expectativa de reforma. De quem será que é a expectativa da reforma? Será que é a nossa? A expectativa? Lembra expectativa versus realidade? Né? A gente está sempre acostumado a ver, né, expectativa versus realidade como algo ruim, né? A gente espera grandes coisas e no final, né, não tem tudo aquilo que a gente queria. Mas a expectativa da nossa mudança, né, é do Senhor, mas é nossa também. Mas em primeiro lugar é do Senhor. Afinal de contas, não foi à toa que Ele enviou Jesus, né? Que Jesus passou por todo aquele sacrifício na cruz, né? À toa. Não, a expectativa de Deus é grande dessa reforma na nossa vida. Agora, o que quer dizer a palavra reforma, né? Reforma. Reforma é formar novamente ou voltar a dar forma. O que aconteceu com a gente depois do pecado? Nós fomos deformados. Você pode passar, amor, mais um? Então, ali, ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Lá em Gênesis 1, 22. E o que nos faz semelhantes a Deus? Né? Algumas características bem marcantes de Deus, que a gente pode observar ao longo de toda a palavra de Deus, faz com que a gente se identifique com Ele, mesmo que a gente não veja Ele. Né? Mas a nossa capacidade de amar, ela vem de Deus. Amar é difícil. Não aquele amor do cinema, das novelas, né?
Não, o amor segundo os princípios e os pilares de Deus. Amar, a capacidade de amar, a nossa capacidade de amar, ela vem de Deus. O amor, por exemplo, das mães pelos filhos, né, ou dos pais, né, pelos filhos, né, onde é um amor sacrificial. Quantas vezes a gente renuncia a desejos, coisas, né, que a gente quer para nós, para que os nossos filhos sejam abençoados. Você acha que você é melhor do que Deus, né? Só porque você tem essa capacidade? Não, você tem essa capacidade porque você recebeu de Deus essa capacidade de amar. Uma outra coisa que nos faz semelhante a Deus é a nossa capacidade de criar, a nossa imaginação, né? O Senhor, ele é tão detalhista nisso que ele usou profetas, né? Para trazer à existência, através da palavra, semelhante ao que ele fez, coisas que não são para ser, e elas foram. Como, por exemplo, né, quando o profeta profetizou no Vale de Ossos. Né? Então, a nossa capacidade de criar, através da imaginação, olha como nós éramos há um tempo atrás, né, em termos de tecnologias e recursos que facilitam e dão conforto para a nossa vida e como é o nosso mundo hoje. Muitas coisas foram não criadas, mas foram, porque Deus criou todas as coisas e todos os recursos, mas foram imaginadas e buscadas, né, com tudo aquilo que a gente tem, né, na natureza e disponível, e hoje a gente pode desfrutar de muitas coisas, né? Infelizmente, né, o pecado que nos deforma, às vezes nos faz usar essa capacidade de criar para trabalhar contra o reino de Deus. Mas a realidade é que no projeto original de Deus, nós fomos criados para criar também, né? Pensar racionalmente é uma característica também de Deus, é uma semelhança que nós temos com Deus. Nós não fomos criados para agir por instinto como os animais. Porém, o pecado nos transformou, né? Muitas vezes nós agimos por instinto e não pensamos racionalmente. Mas o Senhor nos criou e nos deu essa capacidade, né, de pensar racionalmente. Expressar nossos sentimentos. Nós conseguimos expressar os nossos sentimentos. E quando você olha na palavra de Deus, né, Deus também expressa os sentimentos dele. Ira, amor, alegria, compaixão, misericórdia. Então, isso também, né, é uma semelhança que nós temos do Senhor. A capacidade de escolher. Se o Senhor, né, ninguém diz para Deus o que ele deve fazer, ninguém diz, ninguém obriga o Senhor a fazer nada. E, por incrível que pareça, a gente tem essa mesma semelhança com Deus, nós temos capacidade de escolher. O próprio Senhor nos deu essa capacidade de escolher. E o livre-arbítrio que ele nos deu é porque ele com certeza queria nos fazer semelhante a ele em tudo, né? Então, nessa capacidade de escolher, nós somos capacitados já por aquilo que nós carregamos dentro de nós, da semelhança com o Senhor, entre o bem e o mal. Por mais caída que a pessoa esteja, lá no íntimo dela, por causa dessa semelhança que veio do Senhor, ela tem uma certa noção de justiça, sim. Ela sabe, muitas pessoas erram e falham, né? Mas conscientes do que é certo, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa, né, que não saiba o que é certo e o que é errado. Lá no fundo, no íntimo dela, ela tem discernimento, sim, do que é certo e do que é errado. Ela só fez escolhas e mente para si mesma de que aquelas escolhas são boas, né, boas para ela, né? Às vezes o egoísmo, que é um dos pecados, né, nos faz agir dessa maneira. Mas o Senhor, né, quando Ele traz para a gente essa proposta de reforma, Ele quer que, mesmo depois de ter entrado o pecado e da gente ter sido deformado ao longo da história da humanidade, Jesus, todo o projeto de Jesus, né, de vir até aqui e de mostrar uma face do Senhor que se perdeu ao longo do tempo e da história, né, por conta de religiosidade ou do coração endurecido do homem,
a ganância pelo poder, pelo domínio, né, que foi criando várias regras e leis segundo, às vezes, o seu próprio coração, né, e esse desejo de dominar, de exercer poder e influência sobre o outro. Mas o Senhor, quando Ele enviou Jesus ele veio para resgatar a verdadeira face de Deus, para que a gente pudesse olhar para Deus e olhar para nós mesmos e perceber esse distanciamento que nós tivemos da semelhança de Deus. Então, porque eu olho para Jesus e eu vejo em Jesus né, todas as virtudes do Deus Criador, é que é possível para mim olhar para mim e Ele é a minha referência. Ele é a fidelidade de Deus, né, que veio na forma humana, na Terra, mostrar para nós que é possível retomarmos a nossa vida e nos voltarmos a ser semelhantes ao Senhor, né? Porém, não é um trabalho fácil e nem rápido, né? Precisa de muito recurso. Pode passar, amor. Então, um planejamento de reforma, né? A gente falou que a gente vai falar da expectativa de reforma, né, versus realidade. Então, eu vou dizer alguns pontos aqui, né, que são necessários para que essa reforma seja adequada. E um deles é ter uma reta intenção de ânimo, ou seja, ter uma forte convicção, né, de que eu preciso de uma reforma e que essa reforma, né, vai trabalhar no meu interior e vai fazer com que a minha alma seja salva, né, e que com isso o nome do Senhor seja glorificado, tá? Então, se eu não tenho, o custo dessa reforma é tão elevado que se eu não tiver essa forte convicção dentro de mim de que eu necessito dessa reforma, eu não vou ter força, né, para fazer a renúncia que eu precisar, abrir mão das coisas que eu preciso abrir, encarar mudanças de atitude, confrontos, né? Eu não vou ter força para isso se eu não entender que eu preciso dessa reforma. Eu preciso identificar áreas da minha vida. O que a gente fez agora foi um exercício bem prático, né? De forma meio geral, assim, né? Identificando áreas que precisam ser reformadas, né? Existem pessoas, né, que já carregam dentro de si, porque receberam dos seus pais, né, dos seus responsáveis, direcionamento, né, de caráter e integridade. Então, em algumas áreas da vida dela, ela ainda, né, exerce um papel, né, exerce ou vive a sua vida de uma maneira que agrada ao Senhor. Mas existem outras áreas, né, que estão distantes da vontade de Deus e eu preciso identificar que áreas são essas e trabalhar sobre essas áreas, tá? Outra coisa que é preciso também é conhecer e compreender o plano de Deus, e a gente está falando dele aqui agora, né? E também o plano de Deus para mim e o plano de Deus para a humanidade através de mim. Porque tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós não é só para nós. Jesus não morreu só por você. Jesus morreu por todos nós, né? Então existe um trabalho, né, existe um propósito, um plano de Deus para nós individualmente e para nós através de nós, né, para a humanidade através de nós. Então nós já falamos 3 coisas, né, que podem direcionar a reforma das nossas vidas. A primeira é ter certeza de que eu preciso ser reformado, uma forte convicção, porque é desafio de gigante, não é coisa para Zé Ruela, entende? Outra coisa é identificar que área que eu preciso ser reformado, compreender o plano de Deus, para que eu possa direcionar todo esse apontamento dessas áreas segundo a vontade de Deus, né? Eu tenho que identificar pontos dos princípios, valores, da visão de Deus que eu não tenho clareza ainda, para que eu busque essa clareza e com a clareza da vontade de Deus eu possa fazer essa revisão, examinar a minha vida de forma direcionada, né? Não pode ter dúvidas, né? É preciso estudar mesmo, assim como você
fez uma faculdade, se formou, assim como você estudou em algum curso para ser capacitado e habilitado para desenvolver alguma coisa, assim como você estudou um manual de algum eletrodoméstico, alguma coisa ali para você fazer um bom uso dele, dessa mesma maneira nós temos que estudar a palavra de Deus, né, para ter compreensão, e às vezes não às vezes não, na maioria das vezes, eu preciso de outras pessoas estudando comigo, eu preciso compartilhar esse ensino que eu estou recebendo, né, com outras pessoas, para que a visão se complete. A própria igreja de Cristo, ela não está em cima de um único ministério, ela está apoiada em vários ministérios e todos eles se complementam, e é isso, essa interação é que faz a igreja de Cristo crescer. E também eu preciso identificar os obstáculos, né, que estão me impedindo de cumprir essa reforma proposta por Jesus na minha vida. Eu preciso identificar e dar um chutão nele, né? Não adianta eu identificar e deixar ele lá me atrapalhando, né? Não, eu tenho que identificar e tomar uma atitude radical em relação a esses obstáculos que estão me impedindo de seguir Jesus integramente, né? De forma íntegra. Então, essa revisão de vida, né, que a gente faz, tem duas coisas que a gente precisa fazer nesse projeto de revisão de vida, né, que a primeira é nos separar daquilo que nos impede, né, de atender às expectativas de Deus como ser humano, me afastar de lugares, de coisas, né, que estão desvirtuando a minha visão a respeito do reino. E a outra é me confrontar, é olhar, é conhecer aquilo que Deus propõe como reforma, olhar o projeto de Deus, porque Deus ele tem um projeto, Deus é organizado, ele é muito top. Deus é organizado, muito eficiente, excelente, tudo que ele faz é excelente. Então, todo o projeto dele de reforma da nossa vida já está escrito na palavra. Então, eu tenho que conhecer o projeto de Deus, olhar para mim no espelho e me confrontar, ter a coragem, né? Por isso eu falei, né, que não é um processo tranquilo, fácil, é desafio de gigante mesmo, né? De você olhar para o espelho e se deixar confrontar para que você tenha uma mudança de atitude, e essa mudança de atitude é que vai fazer com que você atenda, né, aos requisitos de mudança de Deus. Então, toda reforma, né, segundo a palavra de Deus, ela vai abranger 5 dimensões da nossa vida de forma geral, tá? E essas 5 dimensões são a dimensão humana, ou seja, sou eu e a minha alma. A dimensão espiritual, que sou eu e Deus. A dimensão comunitária, que sou eu e o meu próximo. E não existe próximo mais próximo do que a minha própria família. Então, sou eu e a minha família. Não adianta nada eu ser legal, gente boa com os meus amigos e ser uma péssima pessoa com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos e também a família em Cristo, a família espiritual, porque hoje nós, né, todos que estamos aqui, que começamos essa caminhada com Deus, nós somos uma família espiritual. Então, essa é mais uma dimensão. Então, a dimensão humana, eu comigo mesmo, né, e a minha alma e tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de mim, e a dimensão espiritual, eu e Deus, né, o meu relacionamento com Deus é igual aquele que a gente tem com o nosso marido ou com os nossos filhos, né, um relacionamento onde eu conheço eles e eles me conhecem, certo? Então, Deus, ele já nos conhece, mas é preciso que nós conheçamos ao Senhor, né? Então, esse relacionamento com Deus. A dimensão comunitária, então, eu e os meus próximos. A intelectual vai falar eu e a minha vocação. Todo mundo que veio para esse mundo, se nós somos a semelhança de Deus, a nossa vocação, ela está ligada aos talentos e dons que o Senhor colocou dentro de nós.
Então, se eu estou parado nesse mundo, se eu nem conheço os dons e os talentos, né, que o Senhor colocou dentro de mim, eu não estou fazendo nada. Então, a minha dimensão intelectual, ela está paralisada. Eu não estou usando os dons e os talentos que o Senhor colocou dentro de mim, né? Então, é uma área da minha vida que pode estar paralisada. E o Senhor não é glorificado com isso, porque o Senhor tinha um propósito para você quando Ele colocou aquele dom e aquele talento dentro de você. Já foi ministrado aqui, eu acho que a pastora ministrou e comentou, o pastor também, sobre os talentos, né? Tem uma parábola que fala sobre como a gente administra os talentos do Senhor. E isso tem a ver com essa parábola, né? Administrar esse talento e usar, porque o Senhor tinha um propósito para ele. É mais ou menos como a gente se esforçar, dar um presentão. Deixa eu ver. Imagina só que eu dei um carro muito legal, assim, uma Ferrari, né, para o meu filho. Amém? Imagina que eu dei uma Ferrari para o meu filho, sei lá, um carro muito legal, né, para ele e tal. Mas aí o meu filho não tira a carteira, então não é habilitado para dirigir, né? E não usa aquele recurso que eu coloquei. Eu sei que o Senhor colocou muitas Ferraris, né? Muitos BMWs, enfim, muitos recursos aí dentro, né, de vocês e de mim. E é um compromisso meu de identificar esses talentos e glorificar o nome de Deus. Ele vai sentir prazer nisso, em você usar esses dons e esses talentos que Ele colocou dentro de você ao máximo. Ele vai sorrir para você, Ele vai falar, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, que foi o que Ele fez com Jesus, né? Então, Jesus, certamente, quando Ele veio aqui, né, e na forma humana, Ele usou todos os dons e os talentos que Ele tinha dentro dele que pertencem ao Senhor para fazer o trabalho dele, né? E existe a dimensão ministerial também, que sou eu e o propósito de Deus no reino. Então, essa vocação e esse talento não necessariamente, né, vai dentro desse âmbito intelectual, vai acontecer dentro da igreja. Às vezes não. Mas existe uma dimensão, né, ministerial para todos nós aqui na terra, porque é vontade do Senhor implantar e fazer crescer o reino de Deus aqui na terra. Então, Ele já implantou o reino de Deus. E o reino de Deus, a gente sabe que não é físico, né? O reino de Deus, ele é espiritual e está dentro de nós. Agora, de que maneira eu estou trabalhando no reino espiritual? De que maneira eu estou trabalhando no reino de Deus? Como é que está a minha dimensão ministerial? Ministério é trabalho. Como é que está o meu trabalho dentro dessa dimensão, né, para o reino de Deus? Então, é um resumo. O Senhor foi muito maravilhoso em trazer para nós como que um resumo de áreas, né, onde eu devo olhar para cada uma delas e identificar em cada uma dessas dimensões como é que eu estou me comportando, como é que está o meu desenvolvimento. Eu preciso ser reformado nessas áreas, né, em que o Senhor colocou. Eu vou ler aqui bem rapidinho, né? Por exemplo, na dimensão humana, que é a primeira dimensão, onde fala eu e a minha alma, eu preciso identificar urgente qual é o defeito dominante sobre a minha vida. Aonde é que eu fico paralisado? Qual é o defeito dominante? Eu preciso identificar isso. E com base nisso, nesse defeito dominante, eu preciso agir rapidamente e urge a necessidade de desenvolver uma virtude que vai combater esse meu defeito dominante. Urge, grita, sabe? Desespera a necessidade, né, de desenvolver a virtude que combate aquele defeito dominante. Por exemplo, às vezes eu posso ser uma pessoa mentirosa. Qual é a virtude que vai combater esse meu defeito? A sinceridade e a transparência, certo? Então,
o nosso defeito dominante dentro dessa dimensão, ele precisa ser identificado. E a virtude que vai combater esse defeito precisa ser trabalhada, né? E eu preciso olhar qual que é a ordem interior das coisas dentro de mim e a ordem externa, porque o Senhor estabeleceu uma hierarquia, uma ordem de prioridades. Ele estabeleceu uma ordem de prioridades na palavra. E ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu tenho que olhar a ordem do meu interior e a ordem externa. Então, o meu interior já conhece qual é a ordem do Senhor, a hierarquia, a ordem de prioridade das coisas de Deus. Então, se eu, no meu interior, conheço essa ordem, como é que está a minha vida externa em relação a essa ordem que eu conheço? Será que eu estou obedecendo essa ordem? Será que a minha rotina de vida, os meus afazeres, as coisas, a minha ordem de prioridades está atendendo essa ordem interior que eu conheço, que não é minha, nem dos pastores, é de Deus, é do chefe, é do nosso Criador, a ordem é dele, sabe? É do Senhor. Então, dentro dessa ordem do Senhor, trabalhando nessa dimensão humana, que a dimensão humana é a primeira dimensão que eu preciso trabalhar, porque eu não vou atender as expectativas de Deus nas outras dimensões se eu não trabalhar a dimensão humana. Ela é o pilar que sustenta todas as outras dimensões, né? E eu também preciso examinar aquilo que me rodeia, né? Aquilo que desperta o meu interesse. Quais são as coisas que despertam o meu interesse, sobre as quais eu estabeleço as minhas prioridades, né? E, uma vez estabelecendo as minhas prioridades, essa ordem de importância e do meu interesse está alinhado, né? Alinhado com aquilo que Deus estabeleceu na palavra. Então, essa dimensão humana, ela é extremamente necessária, né, para organizar todas as outras. Bom, na dimensão espiritual, é claro, né, a gente já sabe que o nível de relacionamento e de confiança em Deus, ela é fundamental, e o nível de relacionamento, de fé e confiança em Deus, ele vai impactar diretamente em tudo aquilo que eu fizer para alimentar a minha dimensão espiritual no sentido de reforma, tá? A dimensão comunitária, a gente já falou aqui, né? Do convívio e tal, da capacitação também. E da ministerial, dentro dessa estrutura, dentro do trabalho, né? Dentro das coisas, dos meus deveres, né? Nessa dimensão ministerial, envolve 3 pontos aqui que eu listei, e eu vou falar para vocês só para ver se vocês estão fazendo, se tem algo, né, dessa dimensão ministerial que precisa ser mudado na vida de vocês, na minha também. Então, oração de intercessão pelos irmãos, né, pelos ministérios da igreja. Quais são os ministérios da igreja? Né, a gente já sabe que é o apostólico, o pastoral, né, o profético, o evangelístico e o do mestre. Então, será que eu estou orando, intercedendo? E quando o Senhor fala para a gente orar, Ele fala para a gente orar pela igreja do corpo de Cristo, não é por essa igreja em si, por essa comunidade, por esse povo que está aqui. O Senhor, quando Ele nos chama para viver a dimensão ministerial, que tem a ver com o reino de Deus, Ele pede oração e intercessão pelo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor distribuído ao redor da terra. Então, não é uma tarefinha simples, é uma tarefinha grande. O reino de Deus é grande, é amplo, é como o Senhor. E aí, outro item, compromisso constante com o aprofundamento na palavra de Deus. Isso tem a ver com o ministério. Porque se você quer trabalhar no reino de Deus, se você tem essa consciência, não, a dimensão ministerial está paralisada na minha vida. Como eu vou trabalhar no reino de Deus? Quando você entra para uma empresa de tecnologia, por exemplo, para trabalhar na atividade fim,
daquela empresa. Existe a atividade fim e a atividade meio. A atividade fim é, por exemplo, produzir celulares. E a atividade meio é toda a área administrativa, RH, Copa, sei lá, estacionamento, parte financeira. São coisas que estão dando base para aquela empresa, mas que só estão lá dando suporte para a atividade fim. Ela só se justifica enquanto a atividade fim, que é produzir celulares, estiver funcionando. Se a atividade fim paralisar, que é produzir celulares, aquela área morre, certo? Então, qual que é a atividade fim do reino de Deus? Se a gente olhar para ele como uma empresa, é fazer o reino de Deus crescer. Como é que o reino de Deus cresce? Quando eu cresço. Às vezes eu poderia estar falando aqui para você sobre tudo isso e você estava olhando assim, mas eu não tenho disposição para pregar para as nações, eu não quero fazer trabalho de evangelização, não sei aonde e tal. Só que, gente, o reino de Deus só cresce quando você cresce. Então, se você cresceu, você já está ampliando o reino de Deus, certo? Então, a dimensão ministerial está falando sobre isso. Então, é muito bom que o nosso coração esteja totalmente mergulhado na palavra, a ponto da gente ser persuadido por Deus, ficar com uma convicção interior muito grande, a ponto de espalhar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, e alcançar outras pessoas para que elas tenham a mesma fortaleza interior que a gente tem. Isso é muito bom, isso é generosidade. Né? Isso é generosidade com a obra de Deus. Mas se você crescer, já está bom, entendeu? E um zelo, profundo zelo pelas coisas de Deus. Zelo. Então, às vezes o zelo a gente fala assim, eu não vou quebrar esse negócio aqui, ou né, os equipamentos aqui de som e tal. Mas o zelo que Deus espera é que, sabendo que eu sou um templo de Deus, né, que minimamente eu zele pelo meu corpo, certo? Que eu zele pela proteção da minha mente e do meu coração, certo? Então, dentro da dimensão ministerial, se eu fizer isso, cuidando do meu corpo para ser um bom testemunho das minhas atitudes, para ser um bom testemunho para o reino de Deus, porque quando as pessoas sabem que você conhece a palavra, sabe que você tem uma vida disciplinar, né, dentro da igreja, dentro dos princípios da palavra, automaticamente eles têm essa expectativa. Mesmo que você não seja pastor, como o pastor e a pastora falou, que isso é uma carga, né, pesada sobre os ombros, mas os discípulos, os servos do Senhor, carregam esse mesmo peso. Se você fizer besteira, uma besteira bem grande, você vai sentir muito mais vergonha quando eles souberem que você conhece a palavra do que propriamente pelo ato que você fez. E isso é o próprio Espírito Santo, né, que ministra o nosso coração sobre isso. Tá? Pode passar, amor. Bom, então até agora a gente falou da expectativa, né? Toda essa é a expectativa de Deus e é com essa expectativa que a gente deve conduzir esse projeto de reforma na nossa vida, né? Com Deus. E o Senhor, agora para falar um pouco da realidade, né, das nossas vidas, de como não é fácil esse projeto de reforma do Senhor, o Senhor ele me inspirou na semana passada, né, quando eu estava auxiliando, orientando, aconselhando uma amiga que precisava, né, de aconselhamento, e foi muito interessante porque quando eu falava com ela, as palavras fluíam da minha boca, né, de uma forma, sabe quando você fala e você mesmo ouve aquilo que está saindo da sua boca e você nunca tinha pensado sobre aquilo, nem tinha raciocinado sobre aquilo, mas você, uau, é isso, né? Então, o Senhor, ele ministrou a minha vida sobre um programa de TV, né, que tem uma série, e ele fala justamente de reforma.
E esse programa, ele é direcionado e conduzido por essas duas pessoas ali, e ele é um programa que se chama Ame-a ou Deixa. E o propósito do programa, deixa eu só tomar um golinho de água. E a garganta secou. E a proposta desse programa é o seguinte. Então, a família mora numa casa, né? Às vezes a casa é relativamente nova, mas está um pouco disfuncional, né? Sei lá, um pouco bagunçada. Às vezes a família cresceu e aumentou o número de filhos e o número de quarto ficou pequeno para o número de filhos, né? Ou ela está muito antiga esteticamente. Enfim, aí essa família, durante um certo tempo, ela reúne uma quantidade de recurso lá, e aí ela chama essas duas figuras ali, e existe uma proposta, né, que eles fazem com a família entre a reformar a casa e permanecer ou mudar de casa. Então, aquela mocinha ali, ela é uma designer ou arquiteta, e ela, com a expectativa de mudança, né, da família, né, ela promove um projeto de reforma sobre essa casa, né, para que a família continue, para que a família permaneça naquela casa. E aquele rapaz, ele é um corretor, né, e ele, como corretor, ele ouve atentamente as expectativas e as necessidades da família, enquanto ela realiza o projeto de reforma na casa, o rapaz começa a procurar, né, nas redondezas ali ou em outros bairros, né, uma casa que se encaixe no orçamento da família e nas necessidades da família. Então é um programa bem interessante e, por incrível que pareça, né, o Senhor ele usou essa série de programas de reforma que eu assisti para ministrar, né, a vida dessa minha amiga. Então eu vou falar agora. Eu vou falar agora do que as famílias mais pedem. Pode passar, amor. Do que as famílias mais pedem. O item número 1 da lista de reforma nesse programa. Um tal de conceito aberto. Então, o que é o conceito aberto? Essa foto aqui, antes e depois, é do mesmo local, é a mesma casa. Então, se você observar, acho que você pode passar, amor. Ó, quando você observa essa foto, é que tem um monte de paredes, está tudo meio fechado, né? Você tem uma visão limitada dessa casa, pode passar. E quando você vê essa segunda foto, você já vê que alguns ambientes ali atrás, né, que eles foram derrubadas algumas paredes, e ele começou a casa começou a ter ambientes, né, aonde o convívio da família, o convívio diário, eles ficam mais próximos. Então, as mães, por que eles pedem o tal do conceito aberto? E eu acho que tem vários apartamentos, casas hoje, a maioria deles estão sendo projetados nesse conceito aberto, que é a cozinha, uma sala de estar, né, e uma sala de jantar, todas aberto, sem paredes, né, onde as pessoas podem estar no convívio no dia a dia, vendo e se comunicando, coisa que antes não acontecia. Os projetos mais antigos, a cozinha era separada, a sala de jantar era outro ambiente separado por paredes e a sala de estar era um outro ambiente também separado por paredes. Aí, com base em que o pessoal começou a pedir muito, pede muito. Então, a maioria das casas, eu acho que, sei lá, 90% das casas, elas eram casas antigas que era o conceito fechado, né? Cozinha fechada, sala de jantar fechada, tal. E aí, com aquela casa velha, né, assim, num conceito velho, eles querem modernizar, afinal de contas, é o que eles têm na mão. Eu tenho essa casa na minha mão e eu reuni algum recurso e eu quero, né, investir nessa casa e eu quero esse conceito aberto. Por quê? Porque as mães querem, enquanto estão trabalhando, olhar para os seus filhos que estão brincando ali na sala, fazendo, né, uma atividade ali de tarefas e tal, ou às vezes também para um quintal, onde as crianças estão brincando, a mãe está cumprindo suas funções lá dentro de casa, mas está de olho. Então, essa é o principal pedido das pessoas, né? Agora, olha só o paralelo
né, que o Senhor fez. Quando que eu recebi o conceito aberto de Jesus? Quando eu recebi o conceito aberto de Jesus, né, que foi quando ele ampliou a minha visão, né, foi a partir do momento que eu passei a caminhar, né, com a igreja, com essa igreja, né, com os meus pastores, né, e um momento assim, aonde realmente eu posso dizer assim que paredes foram derrubadas e eu fiquei com o meu conceito aberto, foi no Retiro Peniel. É. Então, o meu conceito foi aberto no Retiro Peniel, paredes foram destruídas. E o que o Senhor trouxe de revelação, eu até itemizei aqui para não esquecer, né? A primeira coisa que ele me disse, falou assim: olha, o diabo é real. Você tem um inimigo da sua alma. Ele é real, ele existe. Ele está trabalhando nessa hora contra você. Primeira coisa que me deu conceito aberto, né? Nesse propósito ali com o Senhor. Pode ter certeza, a hora que você disse sim para Jesus, a primeira coisa que ele começou a fazer na sua vida é te dar conceito aberto. Então se prepara que não é fácil. A segunda coisa que ele me disse, ele falou assim, ó, além de você ter um inimigo da sua alma, além do diabo ser real e ele trabalhar contra você, ele tem um certo poder. Então, não subestime ele, porque ele tem um certo poder. Então foi outra coisa, outra parede que o Senhor derrubou. Falou, ó, fica ligada, presta atenção, né? Outra coisa que ele me disse é que, apesar dele ter um certo poder, ele só consegue te tocar se você estiver devendo para ele. Se você fizer ligações com ele. Se você fizer negociações com ele, se você fazer dele um agiota na sua vida, você entendeu, né? Então, essa foi outra coisa, outra parede que o Senhor derrubou e o conceito foi abrindo, certo? Porque eu cheguei cega, conceito fechado naquele Retiro Peniel, entendeu? Conceito fechado, e aí o Senhor começou a derrubar paredes. Outra coisa também que ele falou é o seguinte: você tem um inimigo que é real, né? Ele tem um certo poder, ele exerce esse poder sobre a sua vida mediante legalidade, ou seja, se você infringir a lei, ele te pega, né? Então, obedeça, porque a sua obediência vai neutralizar o poder do inimigo sobre você. Uau! Eu falei, legal, nem tudo está perdido então, né? Vamos trabalhar aí para conhecer, né, quais são os princípios e os valores de Deus para que eu possa neutralizar o poder do inimigo sobre mim, sobre a minha família, né, e não ser abatida por ele. E aí outra coisa que o Senhor me disse também, que aí me fortaleceu profundamente, é que além dele ter revelado, né, a questão do inimigo, falou que ele tem um poder, falou que como que ele pode me tocar, como que eu neutralizo ele me disse assim: em tudo, eu nunca mais esqueci essa frase. Em tudo que você vence, você é Senhor. Eu ouvi isso de um profeta na igreja, né, no outro endereço lá onde a gente estava. Aquela pessoa, né, movida pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que aquela palavra, ela foi diretamente para mim, ela falou assim, ó, em tudo que você vence, você é Senhor. O que significa isso? Todo pecado que eu consigo, com domínio próprio, eliminar da minha vida, a ponto daquilo não ter mais nenhuma influência sobre mim, eu recebo a autoridade do Senhor, não só sobre aquela área que eu renunciei e que eu me fortaleci, mas também para libertar outras pessoas que estejam debaixo daquela opressão. Então, gente, eu fui muito empoderada. Esse conceito aberto, apesar dali, né, ser uma coisa assim mais do dia a dia, mas o que Jesus fez comigo foi isso, conceito aberto, me falando dessas
desses princípios espirituais. Ele abriu a minha mente. Então, depois, daquele dia em diante, eu lembro assim que quando eu saí do retiro, que eu voltei para o meu dia a dia na segunda-feira, porque o retiro era sexta, sábado e domingo, segunda-feira, vida normal. Eu lembro de olhar para as pessoas e chorar. Eu falei, meu Deus, elas não sabem o que eu sei. Elas estão vivendo, né? E elas não sabem o que eu sei, sabe? E eu fiquei muito triste, né? Por elas. E falei, Deus, eu vivi, sei lá, eram 38 anos, não sei. Acho que eu devia ter essa idade, né? 38 anos da minha vida com esse conceito fechado, oprimida, manipulada, impedida de me mover, quebrada, né, arrasada, porque eu não tinha esse conceito aberto de Jesus. E é isso que Jesus faz. E o que ele fala para nós? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse conceito aberto de Jesus é através da verdade. Agora, o que é a verdade? O que é a verdade que Jesus fala? É ele mesmo é a verdade. Ele e a palavra dele, que tem esse propósito na nossa vida, de dar o conceito aberto para a gente poder se defender, né, das coisas do reino. Agora, alguns comentários importantes, né, a respeito, né, de tudo que eu vi lá nesse programa e que me levou a ministrar essa minha amiga, né? Todas as famílias estabeleceram suas listas com base no conforto pessoal e familiar, mas as prefeituras, né, que é o órgão competente que rege, né, essa área lá, elas prezam pela segurança. Então, o que acontecia? A família estabelecia a sua lista, igual a gente fez aqui no começo da nossa lista de reforma, ela estabelecia a sua lista com pouco conhecimento que elas tinham, ou zero conhecimento das leis municipais a respeito de construções, com conforto delas. Mas a prefeitura tinha a sua lei estabelecida com base na segurança. Tudo que Deus estabeleceu aqui na palavra de Deus é com base na nossa segurança e não no nosso conforto. Se eu obedecer à segurança, eu vou ter conforto, um certo conforto. Mas nem tanto assim, porque Jesus já disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Certo? Ó, nem todos tinham o recurso suficiente para concluir toda a reforma que pediram. Ou seja, eles chegavam com uma expectativa para resolver a vida toda, mas não tinha recurso. Em que isso se assemelha na nossa vida? Às vezes eu quero coisas de Deus que eu não tenho recurso para Ele, porque Ele trabalha com aquilo que está aqui dentro. O dinheiro que está lá na conta do pastor não é meu. Eu não posso contar com o dinheiro do pastor para fazer a reforma na minha casa, na minha vida. Da mesma maneira, o Senhor, Ele vai trabalhar na reforma da sua vida com o recurso que está dentro de você. Ou seja, o recurso que você ouve de Deus, que Ele mostra para você, que você se apropria e guarda no seu coração. É com esse recurso que Ele vai trabalhar. Surpresas e obstáculos trouxeram frustrações ao longo do processo de reforma. Quais eram as surpresas? Infiltrações, mofo, cupim, rato, fiação comida pelos ratos, fiação elétrica, danos estruturais nas fundações, nos pilares, etc. Infrações cometidas por antigos donos na casa, reformas anteriores de forma inadequada, né, e pouco recurso para tanta mudança. Então, quando a gente olha para a nossa vida, no processo, né, de reforma do Senhor, isso acontece também conosco, sabe? Por quê? Pode passar, amor, ali um pouquinho? Então, aqui é só para ilustrar o conceito aberto, acabei esquecendo, mas aqui é uma planta, pode passar. Daí tem umas paredes ali, ó, que elas são derrubadas, passa mais uma, e toda aquela área ali, né, você tem visão, né, do conceito aberto de todas aquelas áreas. Acabei esquecendo, pode passar? Aqui uma visão ampla, né, ambiente interno e externo. Então é o seguinte, essas casas lá,
ela tem um sistema construtivo diferente do nosso. Aqui a gente usa alvenaria, tijolos e tal, revestimentos, né? Mas ela é construída, né, com um sistema que se chama wood frame, onde a estrutura é madeira, né? E aí essa estrutura aqui, né, é uma madeira, e aí eles recebem chapa e revestimento externo, né, dentro e fora, e no interior dele, pode passar, amor? No interior ali, ó, correm tubulações hidráulicas, elétricas, né, de ventilação, de aquecimento, porque o lugar lá é muito frio. E aí o que acontecia? Às vezes, muitas casas, né, que se submetiam àquela transformação, visualmente elas eram muito bonitas, né? Só que quando eles começavam a derrubar essas paredes, né, para ter acesso à infraestrutura, aí eles encontravam mofo, infiltração, cupim, e viam que a estrutura estava corrompida, né? A estrutura estava comprometida, estava se degradando, caindo, sabe? E aí, isso também acontece na nossa vida. Isso causava muita frustração nos donos, porque eles tinham uma expectativa muito grande da mudança com o recurso que eles reuniram, e às vezes aquele recurso só cobria a recuperação estrutural daquela casa, mas a estética não, muito pouco da estética. Então, às vezes a gente se frustra com Deus. Ah, eu quero uma casa linda, eu quero um carro legal, eu quero uma profissão maravilhosa, eu quero isso, eu quero. Mas qual que é o recurso que está aí dentro do seu coração? E Deus, ele está preocupado com a sua estrutura, porque se você não tiver uma boa estrutura, você não tem nada. Tudo, qualquer móvel, qualquer coisa de decoração que você colocar dentro daquela casa, vai se degradar, vai se acabar, porque a estrutura não está protegendo aquilo que está dentro de casa, certo? Então, essa frustração, né, das pessoas ali é muito triste. Até a gente assistindo ficava angustiado, às vezes ficava até meio bravo, né? Também achando que o problema estava em quem estava fazendo a reforma, que é o que os donos acham. Né? Os donos que têm essas frustrações, eles acham que o problema está em quem está fazendo a reforma. Só que olha o que acontecia muitas vezes. Né? Às vezes tinham residências que não tiveram manutenção, né? E por causa da falta de manutenção, elas apodreceram. Então, adianta o pessoal ficar bravo com quem está fazendo a reforma, sendo que a negligência foi de quem estava morando lá sobre isso? Não, né? Então, olha só. Eu sei que o Senhor está falando muito com vocês também. Agora, olha o que mais deixava as pessoas mais revoltadas ainda, e que é muito importante a gente colocar aqui nessa ministração, é que é o seguinte: quando a edificação ela não está cumprindo a legislação. Está vendo esse anexo aqui, ó? Então, existiam algumas casas onde um anexo como esse foi construído por donos anteriores do imóvel, né? Só que era irregular, né? E por ser irregular, todo o processo que eles fazem, ele está à vista nas mídias. Então, eles cumprem a lei. Só que aquele lugar, ele cumpre a lei mesmo quando não está na mídia. E aí, o que aconteceu? O pessoal que encarou a reforma agora, os atuais donos, tem que lidar com uma renúncia disso aqui, ó. Porque se não renunciar a esse anexo aqui, derrubar ele para atender a legislação municipal, a reforma é paralisada. Será que tem coisas na nossa vida que não estão atendendo legalmente os princípios de Deus, que são anexos da nossa vida, né, que precisam ser removidos, que eu tenho que abrir mão, porque sem ele a reforma é paralisada na nossa vida? Um trabalho, por exemplo, que não glorifica o nome de Deus, né? Ou então, se a gente olhar para as questões espirituais, às vezes uma carga, um peso que eu carrego vindo de gerações passadas, né?
que também eu tenho que remover da minha vida ali para seguir em frente, sabe. Isso aqui ele também pode retratar isso, porque a família que está morando agora, ela não tinha culpa, né, ela pegou a obra e pagou por aquilo, mas aquilo era ilegal. Então coisas que a gente faz na nossa vida, decisões, escolhas que a gente faz sem observar a a lei do Senhor, quando a gente passa por esse processo de reforma, é difícil, mas é preciso tomar uma atitude, porque eu tenho que respeitar o princípio de Deus, né, porque senão eu não vou estar atendendo à reforma. E as mudanças estruturais, claro que são muito caras, né. Então, agora só fazendo um feedback aqui, apesar das frustrações, renúncias, né, que foram feitas ali, grandes investimentos, né, que eles têm, abrir mão de coisas para cobrir mudanças estruturais, então muitas vezes eles queriam reforma em 3, 4 ambientes. Mas aí o recurso era pequeno, então eles atendiam as mudanças estruturais e tinham que abrir mão de algumas coisas para a mudança estrutural acontecer. No final, todos amaram o resultado, todos, todos que foram até o final da reforma amaram o resultado. Os imóveis receberam uma grande valorização, né, depois da reforma. A valorização é maior do que o investimento que eles fizeram, ou seja, todo o recurso que você investiu no reino de Deus, na transformação da sua vida, a sua valorização vai ser tal qual, eh, você vai receber algo do Senhor muito maior do que aquilo que você investiu na sua vida, pode ter certeza disso. Se isso acontece no meio físico, onde não interessa para Deus, imagine o que Deus todo-poderoso, criador, misericordioso, Deus do amor não vai fazer aqui com a gente, sabendo o quanto nos custa essa reforma, né. E por causa dessa valorização, algumas famílias conseguem mudar para imóveis maiores que complementam os itens da reforma que eles não tinham condição de mudar enquanto eles estavam naquela casa. Ou seja, eles foram até o final, investiram tudo que eles tinham, renunciaram o que precisava renunciar, né, abriram mão do que precisava abrir, e aí no final eles ainda recebiam esse valor, né, a mais, e esse valor da casa deles era possível cobrir um outro espaço, né, uma outra casa, uma casa nova, né, que é o quê? O reino de Deus, a eternidade, certo? Então, aquilo que esse meio físico nunca vai dar para nós, né, mas que a eternidade com o Senhor vai dar. Então, aqui ó, o meu Deus, lá em Filipenses 4:1, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, teve famílias que investiu tudo que tinha, né, todo o recurso que tinha, colaborou com a reforma e tal, mas mesmo depois daquela reforma, a casa ainda não atendia as necessidades da família, as, eh não as vaidades da família, as necessidades da família, né. E só que toda reforma que a gente vai fazer aqui, né, todo o processo de reforma, né, por causa desse inimigo das nossas almas, e o Senhor já disse que a gente ia continuar tendo aflição aqui, então a gente só vai chegar na plenitude, né, lá no reino de Deus, na glória de Deus. É aquela casa que vai suprir toda a nossa necessidade, toda a nosso, né, nossa plenitude, é aquela casa, é a casa do Senhor, certo? Mas sem um investimento nessa obra, pode passar ali, amor. Aqui eu tenho só algumas imagens, né, de conceito aberto, pode passar, passar, passar. Aqui ó, volta. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor, ele começou uma obra em nós e eu tenho certeza que ele vai completar, certo? Só que é preciso falar de 3
de 3 possibilidades dessa obra paralisar. A primeira é quando o recurso acaba, e esse recurso ele é fé, confiança em Deus, conhecimento da palavra e obediência. Quando ela é embargada, por causa, né, ela não recebe alvará porque ela não está atendendo a lei. Ou seja, quando eu acho que eu estou conduzindo a minha reforma segundo a lei de Deus e estou fazendo ela sem observar os princípios de Deus. E quando o proprietário desiste da obra. Quando o proprietário desiste da obra. Então, esse papelzinho que vocês... pode ir, filho, pode ir. Esse papelzinho que vocês receberam aí, e que vocês listaram, né, algumas coisas, antes de receber toda essa palavra de Deus, né, e agora, de conhecimento dessa palavra, enquanto o tio ele vai ministrar um louvor aqui, se você acha que com esse conhecimento você tem algumas coisas a inserir nesse papel, ou rever, né, porque aquelas famílias, elas todas estabeleceram as suas reformas com base no conforto, mas ninguém pediu estrutura, né? Então, sem a estrutura, eu não consigo, né, ter conforto. Então, se você acha que tem alguma revisão aí para fazer, você faz enquanto vai ouvindo o louvor. E a reforma, gente, ela é tão pesada, ela é tão custosa, que até essa palavra hoje, com certeza, levou mais tempo do que as ministrações que a gente normalmente ouve. Nem todos permaneceram o tempo todo aqui na sala. Alguns se cansaram e saíram, foram tomar fôlego lá fora. Não é fácil mesmo. Não é fácil nem para mim ministrar essa palavra, eu sabia que ela era pesada, né? Muito menos para ouvir e que dirá para fazer acontecer na nossa vida. Mas Jesus, ele enviou um engenheiro poderoso dessa reforma aí, que é o Espírito Santo de Deus, que ministra o nosso coração, que nos ajuda a buscar recursos para essa reforma, né? E no começo a gente disse que nós vamos orar de forma profética sobre tudo isso que está aqui no papel. Eu não vou ler cada papel aqui para orar por ele, mas tem uma pessoa que viu, tem uma pessoa que sabe por que você colocou isso no papel. Tem uma pessoa que avaliou tudo isso, que sabe qual recurso você precisa, né, para que essa reforma seja realizada. Então, essa mesma pessoa, que é a pessoa que conduz essa reforma, que é o engenheiro que vai dar o aval, o alvará de conclusão da reforma, é ela mesma que vai liberar recursos sobre a nossa vida para que essa reforma aí aconteça. Não é fácil, leva tempo, né? Uma das coisas que a gente falou ali dos recursos para essa reforma, né, é que eu preciso de fé, de confiança, e eu preciso conhecer a palavra de Deus e obedecer. A obediência, gente, a obediência não tem a ver com tempo, nem com estatura. Quais são os 3 crescimentos da vida de uma pessoa? Tem o crescimento em estatura, que o recurso para esse crescimento é o tempo. Existe o crescimento intelectual, que o recurso é estudar para ampliar a mente, é você buscar conhecimento. Então, o recurso é conhecimento para o crescimento espiritual, para o crescimento intelectual, mas o crescimento espiritual não preciso nem de tempo e nem de conhecimento, eu preciso de obediência. Obediência é o recurso que traz o crescimento espiritual, sem o qual eu não consigo avançar nas coisas de Deus. Eu não consigo ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, naquela oração que eu fiz quando eu recebi Jesus para a minha vida. Então, olha para esse papel e vê se ele precisa ainda de algum ajuste.
enquanto o Ti vai ministrar o louvor. Tá? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Espírito Santo de Deus. Você tem liberdade. Você tem liberdade nesse lugar, Senhor. Toca, Senhor, cada coração, Pai querido. Traz a mente, a memória, o entendimento, Pai querido, de cada um, Pai, que confiou no Senhor, que depositou a sua fé no Senhor, Pai querido, de forma profética, em obediência, crendo na sua palavra, Pai, crendo no mover do Senhor, Pai querido, sobre a vida deles, Pai, crendo na ação do Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai querido, nesse momento, Pai amado, em que nós estamos. Todo filho seu, Pai, que listou cada uma das coisas que precisa, que necessita, Pai querido, os sonhos dos teus filhos, Pai querido, os sonhos pessoais, os sonhos familiares, Pai, as dimensões da sua vida, Pai querido, que eles necessitam, Pai, de recurso para transformar. Pai, de tudo isso, Senhor, o principal recurso, Pai, no coração, no nosso coração, Pai querido, é a consciência de que precisamos dessa reforma, Pai. Paizinho querido, coloque em nossos corações, Pai querido, esse desejo de reforma, Pai, essa força de continuar e de buscar o recurso necessário, Pai, no Senhor. O discernimento, Pai querido, de fazer escolhas, renúncias, trocas, Pai querido, mudanças de atitude, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles tenham discernimento e sabedoria, Senhor, para fazer todas as coisas que lhes são necessárias para atender
as suas expectativas, Pai querido, a respeito da transformação que o Senhor deseja fazer em nós. Nós cremos, Senhor, que a sua bondade, Pai querido, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Senhor, traz à nossa mente, Pai querido, tudo aquilo que precisa ser reformado, Pai, que está esquecido, Pai querido. Traz à nossa mente, Senhor. Instrui, Senhor, não apenas nesse momento, Pai querido, mas quando sairmos daqui e voltarmos para as nossas atividades e no curso de nossas vidas. Não nos deixe abandonar a nossa obra, Pai querido. Eu sei que você não abandona, mas nós precisamos do Senhor, Pai. Não nos deixe abandonar a nossa obra, para que não cheguemos diante do Senhor e vejamos a nossa obra embargada por falta de desempenho, por falta de coragem, por falta de vontade ou por falta de obediência. Senhor, que nós possamos seguir juntos, ombro a ombro contigo, Pai querido, nessa reforma que está aqui, Pai amado, em cada papel apresentado diante do Senhor. Que toda essa reforma, Senhor, esteja no coração de cada um, Pai. E que esse recurso que é do Senhor venha para as nossas vidas. Senhor, de forma profética, Pai querido, nós entregamos, Pai, o direcionamento dessa reforma, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Nós cremos que estamos recebendo do Senhor nesse momento todo o recurso necessário, Pai. Não haverá paralisação de obra, Pai. Não haverá embargo de obra, Pai querido. Haverá conclusão da obra, Senhor, com o alvará que o Senhor dará para nós, Pai, quando estivermos diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Pai querido, por ter me sustentado até aqui, Pai, por ter seguido com esse projeto, Pai querido, mesmo que ele seja longo, cansativo, Pai querido, desafiador, Pai. Mas o Senhor esteve comigo, o Senhor trouxe à minha mente, Pai querido, tudo aquilo que ministrou nesses dias e pode ser compartilhado com os meus irmãos, Pai. Pai, que a vida de cada irmão que está aqui, Senhor, sirva, Pai, como um modelo para aqueles que ainda estão lá fora e que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, Pai. Usa todo o recurso que o Senhor depositou dentro de nós. Faça que todos os dons e talentos sejam conhecidos por eles, Pai queridos, pelos Teus filhos e também por mim. Que nós possamos ampliar o Teu reino, Pai querido, através desses dons e talentos, Pai. Guarda, Senhor, a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa família, Pai querido. Limpa, Senhor, as nossas casas, Pai, de toda sujeira, todo lixo espiritual, Pai querido. Que haja renovo, reforma, Senhor, renovação, transformação da nossa família, segundo a Tua vontade, o Teu amor e os Teus projetos e propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã quero orar por vocês, abençoando toda a nossa semana, a sua semana, os seus projetos. Estamos gratos ao Senhor pelo culto de hoje, pela palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar essa obra maravilhosa que Ele iniciou em nós. Que você esteja na dispensação do Espírito Santo de Deus para literalmente ser transformado. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nosso coração se enche de alegria porque o Senhor, de uma forma especial, nos amou primeiro. E a entrega que o Senhor fez por nós, Pai, foi a vida do Teu Filho, Jesus.
E neste dia, Pai, nós autorizamos que o Senhor opere em nós a transformação necessária para que a nossa casa, a sua casa em nós, seja uma casa linda e maravilhosa. Espírito Santo de Deus, habite em nós, arranque de nós tudo aquilo que impede o mover sobrenatural da Tua presença. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para isso, Pai. Eu quero nesta oportunidade, Pai, abençoar a vida de todos que se fazem presente nesta manhã. Aqueles que estão em suas casas, que nos acompanham pela internet. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa contemplá-los nesta manhã, Pai. Ó Deus, que tenhamos uma semana de bênção, de graça, de proteção, de prosperidade, de vida de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós abençoamos o nosso povo. Que o grande amor de Deus, a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Aqueles que amam Jesus, diga amém. Graça e paz, querido. Deus abençoe.